2005, que nós, quanto comunidade quilombola, né, quanto negros, né, nós tínhamos um direito. E aí então começamos a analisar quais os benefícios, de que forma isso aí poderia ajudar essas pessoas, de que forma isso aí poderia trazer um futuro, de repente, melhor para os nossos filhos. Quando a comunidade começa um grupo, né, a perceber-se e a ter informação sobre essa política pública, sobre esse processo de autodefinição, um grupo procura a própria diocese, a própria Caritas, e a gente também, né, dentro da orientação, mostrando como que seria o processo para que eles pudessem se autodefinir e buscar ser sujeito, né, efetivo dessa política. O nosso papel foi de informar legislação, condições, mas assim, sempre sabendo que, mesmo garantido na lei, os embates sociais, porque você está mexendo com terra, você está mexendo diretamente com interesses, né? Então a gente diria que o mais difícil foi encorajá-los a buscar esse direito. Houve um repúdio contra a igreja por causa do método que a gente usou. Eu digo para vocês que, quanto ao método, tivemos que conversar com o mínimo de gente possível, porque diante das investidas históricas dos poderosos contra os pobres. Então não podíamos, de forma alguma, moralmente falando, compartilhar publicamente essa questão quilombola com todo o povo do Brejão dos Negros. Então tivemos que conversar com um grupo pequeno para começar esse trabalho de retomada e investir com o apoio do governo, que agora é popular, para ver se erradica não só a pobreza, mas também devolver um direito aos pobres, que foram explorados durante 500 anos no Brasil. Antes eles não queriam nem ver, que tiravam até as crianças da escola, que quem estudasse ali ia ser escravo, aquela história toda, um funcionário lá da escola que diziam. Mas agora já não dizem mais assim, e a associação, os professores já devem ver lá. E a associação, ela funciona exatamente para dar esse apoio jurídico que necessitamos, para poder fazer a coisa funcionar. Sem a associação ficaria difícil. Nos ajudou muito a nos descobrir os nossos direitos, a nossa realidade. O primeiro passo foi elaborar uma carta, né, de pedido de reconhecimento à Fundação Palmares. Então o primeiro passo foi esse, então escrever para a Fundação Palmares para requerer esse direito. Nós já temos o certificado da Fundação Palmares desde 2006. Nós estamos com o relatório antropológico, terminando agora, né, esse relatório. Temos também uma área que está desapropriada, né, e estamos aguardando a posse dessa área, que é uma área, né, uma fazenda, e estamos aguardando o INCRA vir fazer essa entrega. Então hoje o governo, né, deu essa oportunidade para o negro, aquele que se assume quanto negro, quanto quilombola, ter essa oportunidade de receber, porque os nossos ancestrais, né, os africanos trabalharam de graça. E nós hoje vivemos nessa miséria por conta disso, porque eles não tiveram reconhecimento pelo seu trabalho. E hoje o governo está dando essa oportunidade, né, quanto comunidade negra, e nós estamos reivindicando sim o direito de comunidade quilombola, o direito pela terra, que é o que nós queremos, porque nós somos uma comunidade rural sem terra. E como que nós vamos sobreviver uma comunidade rural que não tem terra? Então, a Fundação Palmares reconhece a comunidade e faz o ato, né, vem todo o pessoal, a procuradora, o INCRA, e posterior àquela festa, né, de reconhecimento e iniciar o trabalho do Estado para começar a fazer todo o trabalho do laudo antropológico, de resgate, de verificação se realmente poderia existir ali uma comunidade étnica, cultural.
que se enquadrasse dentro do perfil que se exige a legislação para ser beneficiário dessa política pública, começou os conflitos. Houve até um conflito muito pesado na igreja, que assim, tivemos que era uma missa explicativa, que seria uma missa. Depois da missa, a gente ia fazer um uso de fala, né, para desmistificar alguns boatos, né? Aí, quando a missa encerrou, que foi a missa celebrada pelo bispo, Dom Mário, quando a missa encerrou, que eu fui fazer o uso da fala, aí começou o conflito dentro da igreja, da própria igreja matriz, da comunidade. O primeiro conflito aberto que se tornou público foi quando nós fizemos uma audiência na igreja do Brejão dos Negros, onde apareceu o bispo, freiras, padres, ouvidores agrários, né? Fomos à igreja para mostrar ao povo do Brejão que o governo está oferecendo é para o bem da comunidade, né? Não seria roubo de terra, nada disso, não existe isso. O que existe é uma apropriação, expropriação agrária, fundiária, a serviço do povo pobre. E isso é um ganho. Quando as pessoas da região, principalmente as que detêm a terra, souberam do que viria posterior à autodefinição, que seria, né, o Estado comprar aquelas terras e devolver àquele povo o seu território, começou todo um processo de ameaças bastante difíceis para as lideranças, para as pessoas que estavam à frente. E o padre foi celebrar uma missa aí, o padre Isaías, e os brancos, a bem dizer, botaram o padre para correr. Até que houve um estouro, né, que fomos expulsos da igreja, né, onde houve um levante articulado, né, por vários fazendeiros e prefeito e juiz lá do Brejão, né, em resposta contra o movimento. Os coronéis mandam aí na reunião e hoje está essa lei de tirar a raça negra daqui do Brejão. Não pode mais tirar, né? A gente contou com o apoio do Ministério Público Federal, o próprio INCRA, foram feitas audiências públicas dentro da comunidade, onde, para tentar fazer com que os boatos fossem desmentidos, o Estado desceu, junto com a Ouvidoria Nacional, o desembargador Gessino, o Ministério Público Federal, na figura do Dr. Ramiro, o próprio INCRA, né? E o Estado, né? A primeira-dama também foi para essas audiências para tentar dizer que a política pública de reconhecimento às pessoas que se autodefinem não era uma mentira, era uma questão de política pública e de Estado. Sou do Quilombo, né, Brejão do Negro, e me considero como quilombola. Comparo com melhor do que os outros, não. A raça negra que tem valor hoje em dia. Eu não nego, não. O povo me pergunta, do senhor do Brejão Negro, eu digo que sou. Eu vou dizer que sou branco? Significa respeito, significa assumir a própria identidade, a minha identidade. E significa ter direito aos meus direitos. Graças a Deus porque eu sou negra, tenho orgulho porque eu sou negra. Graças a Deus. Eu sou quilombola. Eu sou um afrodescendente, eu sou um descendente, sou filho de negro, neto de negros, então eu me considero um negro. Ser negro é assumir a minha identidade, é não fugir do que eu sou. Ser negra, né, hoje, aqui na nossa comunidade, o que nós estamos fazendo é resgatar tudo aquilo que nós perdemos, tudo aquilo que foi roubado de nós. Nós não queremos roubar nada de ninguém, nós queremos o que é nosso. Nós queremos o melhor para a comunidade, para os pobres que vivem sendo escravizados e acham que é livre.
fica só recebendo migalhas e não querem ser libertados.